Shalom, gente. Boa noite, mais uma semana. É um complemento hoje, né? Então, nós estamos fazendo essas aulas gravadas, e aí hoje é mais uma das, né? E aí complementamos na aula passada, em que nós falamos, né, sobre essa questão da sensualidade, nós estamos falando sobre as imoralidades, falamos sobre as questões, né? Basicamente pincelando sobre as fortalezas da mente, que tem a ver com as questões de sensualidade, sentimentos, a impureza sexual, né? Que é o que nós estamos atravessando aqui no contexto da mente. E aí, né? Olhos, mente e coração. É essa linha, né? E hoje nós vamos falar no complemento sobre os espíritos das águas, né? E uma das fortalezas, nós chamamos de fortaleza da sedução, gente. Ataca homem e mulher ferozmente. Shalom, Jeane. E esses espíritos são deliberados, né, pelos espíritos das águas, ou eles trabalham, né, com as emoções. Por isso, contexto das águas, que trabalha com a questão agora da sedução. Esses espíritos malignos, gente, eles atuam por trás, né, e eles estão, de forma obscura, envolvidos com os pecados sexuais. E digamos que essa é o ponto-chave, né? É algo que é muito forte ligado com as pombagiras, tá? Então nós vamos falar agora só um pouco sobre as pombagiras. Digamos que a pombagira em si, ela é a mulher dos 7 Exus. E esse Exu, né, diante de toda a questão africana e que fortificou aqui no Brasil, né, esse Exu, ele trabalha no sexo pervertido, na prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo. Então, quase toda a linha de Exus, eles atuam na área do sexo. E eles trabalham aonde, gente? Eles atuam muito forte na coluna da pessoa. Na coluna, tá? E eles trazem dores fortes e muito peso na região lombar. Eu queria só também trabalhar com vocês algo, gente. Por quê? Especialmente as pessoas do ministério, deixa eu até aqui gravado, né? E até pelo fato de eu estar falando de forma geral com as pessoas, e aqui gravado fica. Eu quero que vocês entendam algo profundamente, porque nós estamos trabalhando num contexto de, digamos que, de perversão, imoralidades, casais que não estão alinhados, né, entre céu e terra. Muitos só estão no civil, outros nem no civil e nem no contexto religioso, né? Não tem bênção. E se porventura teve, né? De uma maneira em que é preciso ter a compreensão. Eu quero que vocês entendam, gente, especialmente as mulheres e os homens que estão aqui conosco, e que, no caso das mulheres, o seu esposo, ele, digamos que não é nem um julgo desigual, né? Mas a tua mente tem que ser sábia para muitas coisas, até para falar para ele essas coisas. Então a tua sabedoria vai afastar ou vai trazer o teu esposo para a conversão dele, para o entendimento dele dos porquês. Então a maneira em que você age para com o esposo, ou o esposo que está aqui, que a mulher não está alinhada da mesma forma, para trabalhar essa questão do casamento, da bênção. Então a tua maturidade vai afastar ou não. Ou ele vai gostar da gente, ou ele vai odiar a gente. E sem entender, por falta da sua sabedoria. Por quê, gente?
Entendam algo. De maneira nenhuma, e o ataque dessas fortalezas de sedução vão fazer com que o primeiro ponto é que você já corte, né, o sexo. Ou seja, eu não quero mais ter. E lembre, você está com uma pessoa há tantos anos e agora você quer cortar algo que você sempre fez. Aí foi, né? Sejam sábios. Vocês vão estar trabalhando essa construção com essa pessoa porque vocês já estão. Aí vocês vão ficar mais desprotegidos ainda, cortando o sexo em si. É muito complexo isso. Porque você, ao cortar essa parte, você vai chegar a um contexto até de separação. Porque a pessoa não vai entender. E aí você tem que ser sábio para isso. Convivendo, alinhando, acelerando para conseguir algo. Até porque, entenda, você conviveu ou convive com a pessoa há tantos anos. E aí a pessoa não está nesses parâmetros, não tem entendimento. E isso vai ser um choque. Até para você foi. Então não sejam imaturos, sejam sábios. Conquistem, não destruam. Nós aqui, não trazemos uma mensagem para a destruição do seu lar. O intuito nosso é alinhamento, construção e que seja ativado no céu e na terra. Eu quero que vocês sejam sábios. Vocês mulheres, vocês homens, tá? Vocês irão acelerar algo na vida de vocês, conquistando o seu parceiro e parceira de uma forma totalmente diferente. Não é agora vocês vão ficar distante da pessoa totalmente. Ah, agora eu descobri que eu estou em pecado. Ah, você já estava há muito tempo. Ah, você está. E agora, meu querido, o seu acelerar é junto da pessoa, não é distanciar da pessoa. O seu cônjuge. Infelizmente, gente. Sejam sábios. Felizmente sejam sábios. Dessa maneira. Não tragam desuniões. Essa não é a mensagem nossa aqui. Eu quero que você fique muito com entendimento, porque esses espíritos de pombas giras, eles vão trabalhar com a frieza nos casamentos também. E esses comandos são muito ferozes. Eles atuam, gente. Vamos lá. Existe aquela que atua, né, que é a chamada Maria Padilha. Ela tem domínio da área do sexo. Tem a Maria Mulambo, que domina a questão da miséria. Tem a do farrapo também. E tem uma terrível, que é as 7 saias, que ela delibera também na Espanha e também nos contextos evidentes, né? Ela atua também com os ciganos, tá? E aí, o que acontece, gente? Toda essa estrutura, elas são terríveis, gente. Elas são terríveis porque elas atuam fortemente com essências de seduções e, para com os homens, elas atuam fortemente nas mulheres e vice-versa. E aí que tá, gente. Exemplo, o homem nesse contexto, o homem, ele precisa que a mulher esteja orando por ele, esteja alinhando a vida dele. E essa é a proteção da mulher para com ele não seja atacado nessas áreas e vice-versa. Porque essas Marias em si, elas atacam fortemente nesse contexto
de várias formas de imoralidades sexuais, tá? Deixa eu pegar aqui Hebreus capítulo 13, do verso 4. Hebreus 13, do verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, gente, sem adultério, sem coabitação, sem algo que foi ilícito. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por isso, gente, vocês devem acelerar esses contextos da vida de vocês, nos vossos relacionamentos, para que haja, desde a da ativação da bênção ligada ao contexto civil, desde a bênção sacerdotal, ligada à ativação, gente, no céu. Primeiro ponto. Eu vou deixar alguns textos aqui, para que vocês entendam, e também procurem, né? Você vai procurar em um texto correlacionado com isso, em Levítico capítulo 18, do verso 20. Como também Provérbios capítulo 6, do verso 32. E nessa questão, você vai ver em Romanos 2, 22. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem esse primeiro questionamento nosso, esse primeiro entendimento nosso que está em Levítico 18, verso 20. Não te chegarás, nem te deitarás com a mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. Versículo o primeiro, né? Nesse contexto. E agora você vai ver em Provérbios, o capítulo 6, do verso 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Então mesmo quem quer arruinar-se e que pratica tal coisa. Romanos 2, o 22. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Esses três textos, eles se alinham com relações fora de casamento. Esse adultério que nós estamos martelando tanto, gente, ele contamina, ele demoniza o leito. Ou seja, esse adultério abre portas para que a próxima geração ela possa ter grande influência para esse ataque. Aonde, gente? Na identidade sexual dos filhos. Vamos lá. Gerações passadas foram gerações adúlteras. A identidade do seu filho, evidentemente, ela está atrelada com essas questões passadas. E você sabe do que é a identidade que eu estou falando. É um ataque que vai para as próximas gerações também. Menino que acha que é menina, menina que acha que é menina, e por aí vai. Ataque de identidade, especialmente sexual dos filhos, foi ocasionado também, ou por você, por seu esposo, ou por gerações passadas, pelo adultério. Pela porta aberta pelo adultério. É uma das raízes para este mal. Abram agora Mateus capítulo 5, verso 28. Ouviste que foi dito? Não,
adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nesse versículo, o 28, mesmo que quando nós olhamos para outra pessoa com a cobiça, e a gente acha às vezes, gente, que o Novo Testamento é mais brando do que o Velho Testamento. De acordo com essas escrituras, gente, agora é tão profundo que agora é no pensamento. As fantasias adúlteras, as imaginações, o relacionamento sexual, agora ele acontece aqui. É mais profundo ainda do que o que externamente, né, era pecado. Jesus vai além do que nós poderíamos imaginar. Então, essa graça do Novo Testamento é muito mais. E o outro contexto, quando entra na linha da imoralidade sexual, são as fantasias. Essas fantasias, elas levam a um próximo estágio. As fantasias sexuais estão ligadas a rituais pagãos. Eles levam a pessoa a prisões e a um mundo imaginário, a uma elevação de adultério, de sepultura. Nós iremos entrar no contexto das pautas, dos contextos de renúncia de quê? De altares ligados ao sexo anal e ao sexo, né? Realmente cheio de fantasias, ligados ao falo. Entra na feitiçaria e na bruxaria. Então, esse mundo imaginário pervertido, esse novo tipo de adultério, muitos hoje acham não ter problema. É o apimentar o relacionamento, como dizem eles. E aí, dentro e fora do casamento, homens e mulheres órfãos que cedem, acabam, né, movidos por carência, por orfandade, por prisões, onde o seu parceiro é autoritário, ele realmente ele intimida, ele é vitimista. Então, a pessoa acaba cedendo, movidos por carência, desde que eu tenha essa atenção, esse elogio, essa comunicação, e aí entra nesses contextos. Hoje muito forte está o quê? As redes sociais. Uma enxurrada de casamentos, né? Ao fundo do poço. Através de quê? De inícios de conversas desse tipo de coisa. E satisfazem o quê? O ego, né? E aí gera a falta de atenção, faz com que haja um estresse entre o casal e os filhos também. Entra no contexto das finanças, porque trabalha fortemente nas finanças.
E aí vem inúmeras situações, gente, que levam a que, dentro ou fora da igreja, o adultério esteja no ambiente mental, emocional e prático mesmo. Sim, as orgias, né? Hoje é muito. A gente ouve muito falar sobre a questão de que um casal chama uma outra pessoa, e daí fazem, né, essa questão de três, de quatro, tá? São N coisas que estão surgindo. A troca de casais, isso. Então, é muita coisa. E um dos temas que a Bíblia fala muito forte, tá? Muito forte é a fornicação. Fornicação. Abram 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. O verso 1 em diante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Gente, vocês imaginam? Olha, a imoralidade dentro do ambiente da igreja estava pior do que dentro dos gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. No primeiro ponto, você vê que a relação sexual era algo, evidentemente, que hoje está vivenciado, né? Até os próprios pais influenciam para que os seus filhos, né? Para o homem, ele tem que ser um homenzinho, tal. Vai, pega 20 aí, pega 10, não sei o quê, aquela conversa toda. Ou seja, relação sexual antes do casamento. E aí tem as relações, né? As pré-conjugais, as carícias e o sexo entre solteiros. Eu quero que você entenda, gente. A Bíblia, ela não tem noivado, esse tipo de coisa. Casa ou é solteiro. Abram Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22. O verso 16. Isso, Adriana. Rubem fez isso. Adultério quando o casal passa por crise, quer viver outra vida, já pecou. Sim. Quer acelerar. Isso. Versículo 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e tomará por mulher. Ficou, querido. Já pegou por mulher. Acabou. E não vem dizer, né, que eu tô com 1 ano, eu tô com 2. Gente, já passei por isso, eu já fui jovem. Já fui da igreja, já fui fora da igreja. E fogo com fogo, meu amigo. Não vem essa conversa. Namoro de 1 ano, 2 anos. Não vem. Eu falo por mim, né? Não vem essa conversa. Não vem enganar trouxa. Ninguém é trouxa aqui, né, gente? Fogo com fogo queima. Tá igual lá no Pantanal, né, Daniele? O fogo lá todo. Não tem pra onde, querido. Não tem santo aqui, gente, com essas auréolas aqui, não. Não vem, querido. Incendeia, tá igual a Amazônia lá, o Pantanal pra lá. Não tem pra onde, gente.
Se alguém olha, vou repetir, viu? Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, antigamente tinha o dote, né? Ainda tem países que tem essa questão do dote, né? Pagará seu dote e tomará ela por mulher. Não tem essa questão não, querido, de ficar, eu vou ficar vou namorar com ela, vou noivar com ela, já tenho uma vida de casal e tão distante. Não, casou, acabou. Você vai ver isso também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, gente. Abre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Deitou, já fez aliança, não tem conversa. O povo já sabia naquela época. Já está com laço de alma, acabou. Até um beijo. Não tem conversa, gente. Não vem. Capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses. Versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha só, gente, o versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Olha só, não com desejo de lascívia. Lascívia, gente, é desejo, é desejo para o que é proibido. É o entregar o corpo. Ou seja, como os gentios que não conhecem a Deus. Você se compara a isso. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Gente, exemplo, eu sou adulto. Aí eu tô solteiro. Eu vejo uma menininha ali virgem, novinha, gente. Eu vou lá, né? Canto ela, faço tudo. E aí eu faço o que não devo e tiro a virgindade daquela jovem moça, né? Gente, é tão crítico aquele sangue ali, porque vocês sabem, mulheres, realmente tem um anel, e aí essa pureza ela é quebrada ali. Gente, para esse homem que cometeu esse ato, é tão terrível. Porque ali foi um altar ali. Ali houve um laço. Gente, para essa jovem e para esse cara, nossa, eu falo dessa forma, é terrível. É uma defraudação. Ele quis vantagem para algo. Você sabe que tem pessoas que, né, homens que acham, já tem prazer em fazer esse tipo de coisa. Gente, é terrível, porque é com o próprio Eterno a conversa. É com o próprio Eterno. Tá? É com o próprio. Então, entra nessa questão da prostituição. O outro altar. Deixa eu ver aqui. Uma quadrangular de Curitiba não permitia às jovens da igreja nem beber água no copo dos guris. É complicado. Abram agora Deuteronômio capítulo 23, gente. Eu tô falando, Natália, não de união, eu tô falando da realidade nossa agora aqui. Eu não tô falando de casal, de casar, eu não tô falando disso. Eu tô falando de namoros, de ficas, eu tô falando da nossa realidade hoje. E a nossa realidade hoje é que tem homens que têm prazer em fazer isso com jovenzinhas. Se foi esse o assunto que nós estamos falando, né, anteriormente. Então,
Não é, estou falando de união, do que é certo. Estou falando da realidade mesmo. E é altar. Versículo 17 de Deuteronômio 23, gente. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem os filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. É forte, igreja. E aqui está relacionado com a prostituição. Tem outro um ambiente que a relação sexual ela é desenvolvida pela troca de benefício que pessoal e valor financeiro. Esse vocês sabem muito bem. Esse contexto, né, dessa troca, ou seja, do vender o meu corpo, ele trabalha em uma destruição de bens materiais, na manipulação emocional e psicológica. Eu vou deixar alguns textos para que vocês possam, né, estar também dando uma lida que se encontra em Levítico 19, verso 29, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e Hebreus 13, verso 4. Essas referências. E existe, gente. Eu vou pedir que você abra Levítico 17 agora, verso 7. Levítico 17. Verso 7, né? 17, verso 7. Olha só. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Aqui, gente, está a mistura de crenças, a prostituição espiritual na mistura de crenças. Às vezes, nós nem imaginamos, mas entendam, as nossas gerações são prostitutas espirituais por, infelizmente, diversas culturas que foram se misturando em crenças e nos contaminando. Por isso, né, até pelo que acho que foi a Lara que falou aqui, né, sobre por isso que a libertação é tão difícil. E as pessoas não entendem. Porque aqui o Senhor já vai bater na prostituição. Lembrem que a Bíblia por completo, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor vai falando para que as gerações não esqueçam, né? Não esqueçam, ou seja, é a memória, trazer na memória. O meu papel como pai é fazer com que meus filhos fiquem como um estatuto perpétuo, gente. Ou seja, o meu trabalho para que os meus filhos não se prostituam, nem muito menos eu, evidente, para que não haja mistura de crença, é que meu filho, minha filha, hoje na minha família aqui, nós venhamos instruí-los para que não haja prostituição espiritual ligado ao quê? A sacrifício de demônios. E aí, para que haja o quê? Estatuto perpétuo nas gerações. E da sua geração em diante, é uma coisa, é o seu trabalho. Onde que, da sua geração para trás, aí se trabalha
o contexto, né, da visitação do Eterno de uma à quarta geração. E aí o nosso trabalho é evidente da libertação. E aí entra o que a Nara falou. Por isso que é difícil. Porque nem todo mundo suporta, gente. Nem todo mundo suporta. E também tem as questões de estupro, gente. Estupro. São os altares. E vou deixar alguns textos aqui para que vocês já vai encerrar, né? Para poder fazer a pauta, mas que vocês estudem, tire um tempinho para poder analisar essas questões. Nessa questão do estupro, desculpa, vocês vão analisar, né, os homens de Gibeá, o qual quiseram, né, abusar sexualmente, né, de um levita. E aí vocês vão ver isso em Juízes capítulo 19, entra no abuso. E eles cometeram, né, esse que é um dos piores crimes contra a mulher de um levita. Sendo esse o pecado, é uma grande ofensa para o Eterno. E aí você vai, consequentemente, você vai entrar e vai analisar também o texto de Oséias, capítulo 9, verso 9. E Oséias, capítulo 10, verso 9. Capítulo 10 e o verso 9. Pronto, esses dois textos aí você vai ver essa questão, né, que é um pecado e é uma grande ofensa. Isso é um altar. Isso é um processo, Alda. Não é tão fácil, não. Porque ele bate em muitos altares. Então a pessoa que cometeu, ela realmente tem que entrar no processo de libertação muito profundo, porque são altares mesmo. E aqui, por último, tem Deuteronômio capítulo 22, o verso 25 ao 29, e é a questão das relações sexuais. Relações como, gente? Sem consentimento da outra pessoa. Vocês veem muito isso em questão dos abusos, né, que é o sexo com o uso da força, com a violência, sem consentimento da outra pessoa. E você vai também ter esses textos aí, tá? Então, o Eterno te abençoe. E na quarta nós voltamos em mais um contexto sobre essa questão das imoralidades sexuais. Shalom, shalom.